que ninguém pode fechar, tendo pouca força, mas guardasse a minha palavra e não negasse o meu nome. O Senhor, Ele te abençoa essa noite. Ele abre portas onde não tem portas. Ele fecha sepulturas essa noite. O Senhor é o Deus da restauração, irmãos. O Deus que pode da noite para o dia fazer tudo novo. Restaurar a tua casa, restaurar teus sonhos, restaurar a tua família. Ele tem poder para isso, irmãos. Tudo está no seu controle. E Ele tem a chave de todas as portas, irmão. Não importa quanto esteja difícil, o quanto esteja dificuldade para você, o Senhor, Ele entra dentro do teu lar e te sustenta. Então, irmãos, no capítulo 16, versículo 25, podemos ver o quão grandioso é nosso Deus e quanto Ele cuida de nós. Quanto mais nos sentimos fracos, quanto mais nos sentimos muitas vezes tristes, o Senhor, Ele entra no nosso quarto e Ele encosta sempre do lado da nossa cama e nos abraça e nos consola nossa alma, porque Ele é socorro bem presente no tempo da aflição, no tempo da angústia. O Senhor está do teu lado. E a Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos ao Senhor. E os outros presos ouviam. E de repente, houve um forte terremoto, que até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e todas as correntes se soltaram. Quando o cárcere acordou, viu as portas das prisões escancaradas, imaginou que os prisioneiros haviam escapado. Puxou a espada para se matar. Porém, Paulo gritou: não se matem, estamos todos aqui. O cárcere mandou que trouxessem luz. Correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo de medo diante de Paulo e Silas. Então o levou para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? E ele respondeu: creia no Senhor Jesus Cristo e você e sua família serão salvos. Que palavra poderosa, irmãos. Aqui a gente vê o manifestar e o agir de Deus. Agindo Deus, quem impedirá, irmãos? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Paulo e Silas acorrentados. Paulo e Silas estavam naquela prisão. Quem sabe aquela multidão pensou: esse é o fim dele. É agora que a gente enterra os sonhos. É agora que a gente termina com esse evangelho. Mas o evangelho de Cristo nunca termina. Porque quando eles tentam contra a igreja do Senhor, Deus levanta outro mais forte para ajudar. Levanta vaso de honra para honrar aqueles que fazem a obra de Deus. E aquele dia o próprio Deus, vendo a injustiça daquelas pessoas, quem sabe Silas olhou para Paulo naquela situação e pensou: Paulo, será que vale a pena a gente adorar? A gente passando por essa prova, a gente passando essa luta. E Paulo olhou para ele e disse: vale a pena adorar, vale a pena servir a esse Deus, porque eu sei que a qualquer momento as cadeias podem cair e os cadeados podem se romper, porque é o Deus que abre as portas onde não tem portas. Ele é o Deus que faz milagres, o Deus poderoso que eu sirvo. A gente tem um Deus grande, irmãos. Eu lembro que quando a gente foi morar em outra cidade para fazer a obra missionária do Senhor, o Senhor se encarregou de tudo, irmãos. Chegamos em uma terra distante, que é onde a gente não conhecia o povo, mas Deus tratou de nos apresentar para aquelas pessoas daquela cidade.
Conhecemos um pastor lá, um pastor muito abençoado que nos ajudou naquela cidade, um pastor da Assembleia. E para vocês terem uma ideia, ele conversou com o vereador e a gente não precisou nem dar o calção da casa para alugar. E quando a gente menos imaginava, irmãos, aquele pastor, ele arrumou móveis, ele arrumou gelador, que pensa em se promover, que pensa em visar lucros, não é evangelho. O evangelho que tem a essência de Cristo quer levar a palavra, quer levar os cativos aos necessitados, é que alimentar o povo. Esse é o evangelho de Cristo. Deus nos chamou para essa grande obra, irmão, para levantar os doentes, os enfermos, os caídos, os que precisam de uma palavra, irmão. Outro dia eu estava perto do mercado, irmãos, e eu vi duas pessoas ali, até aqui no mercado Sacete, que estavam ali precisando de um alimento, irmão. E eu vi aquelas pessoas passavam por eles, ignoravam, irmãos, fingiam que nem viam aquelas pessoas. Mas o Senhor falou comigo naquele dia. O Senhor tocou no meu coração. Eu estava indo comprar pastel, irmão. E o Senhor tocou no meu coração e disse: eles precisam de alimento. Vai lá dentro e procura trazer o melhor para esses servos. E eu fui lá dentro, irmão, e peguei aqueles pastéis e levei para aqueles que estavam ali necessitados. Mas não só isso, eu orei pela vida deles e abençoei a vida deles. Aleluia. Porque é isso que o Senhor quer, irmãos. Se a gente pensar só em nós, irmãos, é egoísmo, irmãos. A gente tem que pensar no nosso próximo. Porque Jesus Cristo deixou o maior mandamento, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ser imagem e semelhança de Cristo. Quando a gente tem amor no nosso próximo, as pessoas veem o brilho do Espírito Santo em nós. Oh, glória, aleluia. Porque aquela senhora que estava ali, aquele homem, ele disse assim para mim: eu nem precisei pedir para você. Eu vi o brilho de Deus quando você passou por aqui. E o Senhor tocou no meu coração lá dentro do mercado para dar o melhor para eles. E eu chorei naquele dia, porque eu disse: eu tenho alimento na minha casa, por que eu não vou dividir com o meu próximo? Por que eu não vou fazer o melhor, irmãos, dar o melhor para o meu próximo? Porque eu via muitas pessoas ali, irmãos, muitas vezes cheios de bens materiais, cheios de posse, cheios de dinheiro, mas muitas vezes não ajudam ninguém. É verdade, Jesus. E o Senhor, ele não se agrada disso, irmão. Da pessoa soberba, da pessoa que só pensa nela. Mas eu creio que essa geração vai impactar essa cidade. Aleluia. Eu creio que essa geração que o Senhor está levantando são pessoas firmes para fazer a obra de Deus. Sim, Jesus. Que vão dizer: eis aqui, Senhor, para a tua obra. Se o Senhor te convidasse essa noite para viver o chamado de Deus, você aceitaria? Você diria: eis-me aqui? Glória. Você pagaria o preço da cruz? A Bíblia fala que nós devemos amar a presença de Deus, irmão. Não tem coisa melhor que a presença de Deus. O mundo pode ter muitas propostas, mas o melhor que a gente pode ter e carregar conosco em nosso coração a presença de Deus.